Existe alguma forma de treinar isso, além, obviamente, de esperar o tempo, né? Existe alguma forma? Porque uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal me pergunta essa questão, né? Pô, Rodrigo, eu tô no começo, eu fico abrindo home broker, eu sempre falo, vai trabalhar mais, né? Porque uma coisa que no começo me prendia, quando eu comecei a investir, até esse negócio das máquinas de bolinha que tu falou, as máquinas de bolinha surgiram numa época para mim exatamente disso. Eu ficava muito tempo vendo home broker. E aí eu acabava perdendo meu tempo tentando achar alternativas de ganhar mais rápido. Então eu ficava sempre tentando prever o mercado. Eu ficava sempre pegando as empresas e ficava olhando, nossa, se essa empresa fazer isso, eu faço isso. Se eu comprar antes sem ninguém ver, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí eu falei, pô, mas é tão difícil eu prever. Eu acho que é mais fácil eu usar esse tempo para ganhar dinheiro. Né? Existe alguma outra forma de você treinar o emocional para que no começo não seja tão difícil ou só esperando mesmo? Não, existe algumas coisas que você pode fazer. Você falou uma coisa bem legal, assim, Luísa, eu ficava o tempo inteiro olhando, né, vendo os investimentos, vendo se ia subir, ia descer o negócio, a curva e tal. E eu comecei a perceber que eu gastava muito um tempo precioso meu com ansiedade, porque a pessoa que Sim. fica 20, 30 vezes, se ela não trabalha integralmente, né, o dia inteiro, que tem um termo, né, que fica a pessoa o dia inteiro ali Sim. comprando, vendendo e tal. Se você não tem essa função, você ficar abrindo 30 vezes, 20 vezes, o tempo inteiro, de hora em hora, você só está alimentando uma ansiedade. E aí é legal uma das técnicas que a gente trabalha, quando a gente pensa em autocontrole comportamental, é de você alimentar o que tem que ser alimentado. Né? Se você alimentar a sua ansiedade, ela vai crescer. Se você começar a emitir comportamentos que desfoquem um pouco dessa ansiedade, conscientemente, racionalmente, aí você vai criar um hábito de não fazer isso tantas vezes. E uma das principais questões assim, ligadas a comportamento humano é a racionalidade. Né? Agora, se você for pensar o tanto que isso é incoerente com dinheiro. Na história da humanidade do homem, as maiores guerras, os maiores problemas mundiais vieram por conta do quê? Dinheiro. Exatamente. Então, é muito difícil a gente pensar em racionalidade quando a gente fala em dinheiro. Porque o comportamento humano ele não responde de forma racional ao dinheiro. Tanto é, o exemplo que você deu é claríssimo no Brasil. Pirâmide. E quem mais se lasca em pirâmide no Brasil não é o rico, não. É o pobre, coitado. É o cara que rala ali, que tem o dinheiro suado, ele vende até o que não tinha para poder investir na pirâmide porque ele tem aquele sonho e tal. Porque é irracional. Né? E a gente tem, a nossa mente, ela prega essa peça mesmo. A gente quer o resultado, mas se puder, o jeitinho brasileiro, desviar um pouquinho desse caminho, ir pelo acostamento, beleza, eu vou lá pelo acostamento. Né? Então a gente tem que desconstruir isso, é um processo. Então você me perguntou assim, Luísa, existe como a gente treinar? Isso, existe como você não alimentar o lado ruim. Eu costumo dizer, né, que todo mundo tem a vozinha boa e a ruim, sempre. Né, o que está te direcionando para a luz e para longe da luz. Você tem que alimentar aquilo que está de acordo com o que você deseja. Né? Quando a gente pensa em questões emocionais, eu sempre falo da coerência. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o que você faz tem que estar de acordo. Se você pensa assim, cara, eu quero viver de renda, eu quero daqui a uns 20 anos, vou me aposentar bem, estar tranquilo, cuidar da minha família, ter minha casa, poder viajar e tal, e ter meus investimentos. Aí você pensa, eu quero, pensamento. Mas eu me olho no espelho, eu me acho um fracassado. Eu penso na minha história de vida, que meus pais falavam que eu nunca ia dar conta. Eu lembro das vezes que eu fiz uma entrevista de trabalho e meu ex-chefe falou que eu não era boa o suficiente. E principalmente, eu não tenho comportamento de acordo. Então não adianta eu pensar uma coisa, sendo que eu alimento um lado que não está de acordo com o que eu desejo, e principalmente se eu não levanto a bunda, não sento e não vou estudar, não vou trabalhar. Uma coisa que você bate muito martelo, você fala assim, cara, a galera me pergunta as mesmas coisas sempre. E eu respondo sempre as mesmas coisas. O povo, ele não quer aprender. Ele quer que alguém direcione o caminho. Enquanto você olhar para o Rodrigo, olhar para influenciadores digitais, pessoas que, lógico que é importante a gente aprender com quem sabe, que a referência é óbvio, isso é o caminho, né, é a bússola que a gente fala. Mas o mapa, quem segura é você. Quem traça esse caminho tem que ser você. Né? Então, se a gente pensar em autocontrole, a pergunta que você me fez, né? Não alimente aquilo que te ofusca, aquilo que te limita, aquilo que te exclui do que você tem desejado. Sabe? Se você é um cara ansioso, vai procurar coisas de ansiedade. Se der tempo, no final você me pergunta isso. Você tem controle de ansiedade, porque a pessoa que ela é ansiosa, ela vai ser em qualquer contexto, nos investimentos também. Sim. Né? Quando eu te procurei, algumas pessoas não sabem, eu trabalho com policiais aqui em Segurança Pública em Brasília.
E o nome da palestra que eu ministro é Autocontrole em Situações Policiais, que é autocontrole em situações de risco. Né? E o que isso tem a ver com investimentos? Se você não tem um autocontrole numa situação de risco, seja de, né, a sua integridade física, seja você perder todo o seu patrimônio, você vai se dar mal. Então, se você não condicionar o seu comportamento, mesmo diante de uma situação de estresse, não vai dar certo. Né? Então, a ideia, quando eu falo assim, quando eu te mandei mensagem, eu faço isso e eu sei que essa questão de autocontrole, ela está em diferentes contextos sociais, porque é nosso, é humano. Né? Então, quando a gente fala, se você é um cara ansioso, você é ansioso nos seus relacionamentos, você é ansioso no investimento, você em diferentes áreas. E se você nunca controlou sua ansiedade, você está numa área que vai só alimentar a sua ansiedade, porque lidar com dinheiro por si só já gera ansiedade. Então, você tem que procurar ajuda. Né? Aí a ajuda tem N questões que a gente pode conversar, atividade física, alimentação, sono, terapia, enfim. Mas procure ajuda. Né? Eu acho que essa é a maior coisa. Não precisa sofrer, porque sofrimento faz parte desse processo, né, Rodrigo? Você sabe disso.